Doutor Ítalo, a gente já falou da questão da catarata, né? Que é algo que ajuda bastante. Mas assim, o grande ensejo, né, hoje, que é algo que você vem trabalhando muito forte, fora as outras coisas que você faz, é a oculoplástica, né? Que é uma vertente de trabalho que, dica de passagem, é muito conveniente que seja feita pelo oftalmologista, muito por conta do conhecimento da anatomia que vocês têm do olho, né? E entender essa ciência, né, de como é que é a anatomia correta, quais são os efeitos, porque não é só simplesmente tirar um excesso de pele e tal, né? Tem os efeitos colaterais se isso não for feito de uma forma correta, né? Exatamente. Mas eu vou deixar você explicar um pouco mais sobre isso, que enfim, acho que é a menina dos seus olhos agora, né? Então, Fala um pouquinho sobre a blefaroplastia. Exatamente. A oculoplástica, antes da blefaroplastia, é a ciência onde o oftalmologista, né, com título de especialista em oftalmologia, age na região periocular e no terço superior da face. Né? Hoje em dia é uma das 3 cirurgias plásticas, entre aspas, mais realizadas no mundo, né? Entre lifting de face, rinoplastia, e é uma coisa muito útil, porque, né, a gente estava brincando aqui em relação ao lema, né, você não é triste, você só não fez a sua blefaroplastia. Então, é exatamente isso, né? Hoje está muito em voga as fotos selfie, a gente está, né, se comunicando muito visualmente com as pessoas, né? E a região dos olhos é uma região importante. E essa legislatura, né, essa legitimidade de mexer nessa região tem a ver exatamente com isso com o que você falou, com a proximidade dos olhos, com a experiência que o médico tem em fazer uma espécie de uma via de acesso por uma cirurgia de retirada de pálpebra, talvez por dentro. Talvez um profissional cirurgião plástico não tenha a mesma afinidade, né? A maioria dos procedimentos de pálpebra, o mais difícil não é a pálpebra superior, é a inferior, porque normalmente o olho pode ficar exposto, pode ficar saindo lágrima, pode ficar dolorido, você pode até perder a córnea se a pálpebra de baixo, por exemplo, não for refixada no canto ósseo lateral. Coisa que talvez uma pessoa não médica, né, ou um dentista que talvez se aventure a fazer isso, possa não levar em consideração. E aí vem as reintervenções cirúrgicas, onde o oftalmo é chamado para poder resolver um problema de olho seco, um problema de lago oftalmo, que é essa, digamos assim, exposição do olho, né? Um não fechamento completo do olho que pode acontecer. A minha trajetória como oculoplástico, ela está em processo ascendente. A minha curva de aprendizado atualmente, eu estou me faltando um mês para me tornar um médico oculoplástico com acreditações da Sociedade Brasileira de Oculoplástica, e isso começou um ano atrás. Eu senti a necessidade de dar continuidade ao tratamento dos meus pacientes com catarata. Os meus pacientes com catarata estão ficando mais idosos e essa região periocular, ela sofre de flacidez, sofre de bolsa de gordura, sofre de entristecimento da face, de desinserção do canto lateral dos olhos. E aí eu procurei por 2 profissionais, amigos, gabaritados, fora daqui, todos eles, talvez por conta da dificuldade de vir de Manaus, por causa dessa ligação que eu tenho com Manaus, me tiraram de tempo. Falaram, olha, Ítalo, talvez daqui a 6 meses, agora está difícil de ir aí. Um outro profissional, olha, amigo, mais tarde eu te ligo. E não aconteceu. Aí eu falei, pois bem, eu vou fazer diferente. Eu vou num congresso, especificamente, um congresso mais módico, mais carioca, porque é o lugar onde eu tive a minha formação, e vou sentar numa aula de oculoplástica e vou escolher ali quem vai ser o meu mentor para aprender isso. E qual a minha coincidência que eu, na segunda fila, antes mesmo de começar a aula, o chefe da mesa da mesa redonda começou a conversar com o médico peruano. Aliás, um abraço para o meu professor, Leonardo Lins, lá no Rio de Janeiro, que era o chefe da mesa redonda. E conversando com o médico peruano, ele explicou todo o campo de atuação dele nos oculistas associados no Rio de Janeiro, que seria chefe da residência, chefe da oculoplástica, chefe do fellow da
plástica dos oculistas associados e com uma modalidade nova que eu, de orelha em pé, fiquei ouvindo, que era a tal da mentoria, para quem não pudesse estar lá diariamente. Ouvindo aquilo, e por algum outro motivo precisei sair da sala, contactei esse médico e, graças a Deus, depois de algumas semanas a gente já estava travando diálogos e eu expondo umas aulas, porque o nosso método é mais ralado. Porque ele... Primeira pergunta dele: Ítalo, eu já tive propostas de alguns outros profissionais aí de Rondônia para fazer exatamente o que você quer. Agora eu queria saber se você queria ser especialista em blefaroplastias apenas ou se você queria ter o conhecimento geral de oculoplástica. Eu falei: professor, eu queria aproveitar o ensejo para ter o conhecimento no estado da arte. Eu queria aprender tudo, porque a gente mora num lugar tão distante que, se o médico mais polivalente for, ele consegue resolver mais problemas. E aí, depois, numa conversa já mais contraída, né, tomando um chopinho, ele falou para mim: cara, eu fechei com você porque você queria aprender tudo. Que você não queria só transformar isso numa espécie de um caça-níquel. E aí já vem outra questão que pode diferenciar um oftalmologista de um outro profissional que possa fazer a blefaroplastia, que é justamente a nossa preocupação é muito maior na quantidade de tecido que vai ficar no olho do que propriamente o que vai ser retirado, para justamente a gente não tirar os fatores de proteção que o olho possui, né? Essa íntima relação que ele tem com a pálpebra. Então existem muitos outros meandros. Pessoas com olhos muito grandes não podem ter retirados aqui um tecido em quantidade, porque senão a exposição é quase que certa do globo ocular, o não fechamento do globo ocular é quase que certo. Então, durante esses quase 9 meses, a cada 15 dias, eu apresentava uma aula para ele e, a cada momento, quando ele julgava necessário, ele fazia as intervenções. Eu achei esse método muito legal, porque eu tive que correr atrás. No final, chegou numa aula onde eu não tinha referência nenhuma, porque a nossa vida de médico é corrida, né? E a cada 15 dias ter que preparar 30, 40 slides é bem complicado, foi complicado, mas acho que eu fiz a coisa certa, porque eu entremeiei essa parte teórica com idas ao Rio de Janeiro. Eu já tenho mais de 20 cirurgias de pálpebra superior e inferior, feitas em um hospital público, que, aliás, é um brinco. Parabéns para o Hospital de Olhos de Caxias. O prefeito de lá, um prefeito mais antigo, isso é até um recado agora para o nosso novo prefeito, né? Às vezes o prefeito ele tem o direito constitucional de entregar pediatria, se eu não me engano, emergência, né? Essas cadeiras básicas, exatamente. Só que lá em Caxias, o prefeito, há umas 3 legislaturas, resolveu criar um hospital específico para olho. E lá, para você ter uma ideia, Ricardo... Na minha opinião, é básico também. Não, né? É básico, porque... Porque uma população que não tem a visão boa, ela é improdutiva. Exatamente. Então, essa minha mentoria, a parte prática, ela toma lugar nesse hospital. E a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei assustado, porque eram muitas pessoas. São 4.000 atendimentos por dia. Nossa! É gente de todo o Rio de Janeiro. Caramba, que fluxo. Então, esse meu professor, ele é especialista em cânceres palpebrais. Então, gente que tem enxerto total de face. Eu vi gente com o rosto, com a hemiface, com prótese de borracha, que você olha, você jura que aquela pessoa é uma pessoa que tem 2 hemifaces, pelo menos simétricas, né? Uma pessoa que tem dignidade. Até lente de contato, esse hospital público onde eu estou fazendo a minha parte prática, oferta. Então, é um recado, né, que, em se querendo, né, você consegue fazer. Né, você consegue transformar um lugar, né, prestar uma assistência como essa. E eu estou fazendo desse jeito. Agora, dia 1º de fevereiro, vai estar aqui o nosso professor. Nós vamos, de novo, ser pioneiros na oftalmologia, porque vai ser a primeira vez que aqui em Rondônia se faz uma cirurgia de blefaroplastia a laser. Eu estava namorando um laser de CO2 e nessa toada de me apresentar melhor, poder propagar essa ideia nova das pessoas poderem fazer cirurgia de pálpebra, resolvi fazer um peeling na face
com o Dr. Leandro, que trabalha com o Dr. Luiz na frente da minha clínica. Sina Center. Exatamente. E aí, qual a minha surpresa? Que na hora que eu fui fazer o procedimento, eu dei de cara com o melhor laser no mundo para o procedimento que eu estou me capacitando. O Star Walker? O Star Walker? Não, na verdade é o... como é o nome que o da Star Walker é mais voltado para a pele, né? Pra pele. Exatamente. Esse daí ele tem um módulo de corte. Ele é um laser italiano chamado DECA. E o DECA, os médicos estão usando para exatamente fazer isso, resurfacing, né, que é essa espécie desse peeling que você faz na face. E mais recentemente, encabeçado por esse meu professor, que tem grande experiência nisso, a gente faz um negócio chamado drug delivery. A gente descobriu que é melhor do que você injetar as substâncias debaixo da pele, é você jogar o laser e com o rosto já pintado com essas substâncias que a gente importa da Itália, de uma empresa chamada Toscani. Você consegue, por exemplo, tirar manchas de cloasma, coisas que eram há tempos atrás inimagináveis, né? Aquela pessoa com olheiras incríveis, assim, que já tinha tentado de tudo, né? Gente com sarda, gente com marca de sol, gente com envelhecimento periocular. Rapaz, vai bater gente lá amanhã, hein, cara? Não, na verdade, o que acontece é que a gente aproveita o fato da pessoa estar sobre anestesia, na verdade, como é que chama? Me faltou a palavra tópica? Agora. Não, quando você vai fazer a pessoa ficar só sedada, sedação. Isso. Uhum. Quando a gente aproveita a sedação da cirurgia de pálpebra, superior e inferior, né, para já entregar o laser, porque o laser ele pode ser doloroso se você não tiver com um gelzinho na face. Aliás, ele é doloroso mesmo com um gelzinho na face. Então você pode acabar a blefaroplastia superior e inferior, fazer digamos, a reancoragem do olho, levantar até as sobrancelhas. De acordo com as medições, a gente consegue dizer se é suficientemente bom só retirar tecido daqui e daqui. Existem uns procedimentos como o brow lift, que você levanta essa região, porque isso ajuda a deixar o olhar mais atraente, né? Mais rejuvenescido também. Exatamente. Então, os oftalmologistas, hoje em dia, eles propõem um negócio chamado blefaroplastia estruturada. O que significa isso? Ele vai olhar para o seu rosto e vai ver a necessidade de tirar tecido em cima, tecido embaixo, tirar as bolsas de gordura que a gente consegue diagnosticar, né, ectoscopicamente, olhando do jeito que a gente está olhando, e ver se já há necessidade de você fazer essa, digamos, reestruturação? Não, como se fosse você pegar e botar o canto do olho encostado de novo aqui. Você ressutura o canto do olho aqui, às vezes mais alto, às vezes mais para dentro, às vezes mais para cima. Tudo isso dependendo do tamanho do olho. Isso o oftalmologista faz antes mesmo de iniciar a cirurgia, ele já sabe onde que ele vai reancorar o canto temporal dos dois olhos. É como se fosse uma aplicatura, então, né? Exatamente. É do que se trata.